Olá para todos e todas, professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Hoje nós vamos fazer nossa aula número 3 do curso de Filosofia da Religião. A gente está focando aqui na questão do Marx e nós vamos entrar hoje, nosso sumário de hoje primeiro, nós vamos tratar de diferenciar um pouco a obra do Marx, que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e da obra que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, uma introdução. Vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas duas obras que têm um diferencial e que as pessoas confundem, acabando pensando, né, que ora é uma, ora é a outra, que se encontra aquele material que nós analisamos na aula número 1, que nós tratamos da questão da religião como obra do povo. Também vamos entrar, então, vamos lá. Essas duas obras vão ser nosso itinerário e nós vamos tratar também do Marx pós-44. Nós pegamos aqui o Marx até 44, fizemos um apanhado geral, inclusive com a crítica economia, com o prefácio da crítica economia política, pegamos alguns trechos para vocês entenderem esse processo. O nosso curso, esse curso aqui, ele é focado na questão da filosofia da religião, então a reflexão que os filósofos fazem sobre a religião. No que compete ao Marx, eu tenho algumas críticas, mas vou externar apenas umas aqui por enquanto. A primeira crítica é que alguns cursos pelos quais eu tenho me debruçado, eles fazem assim, eles pegam o Marx e projetam como o Marx tinha essa concepção de religião. Então, eles tratam especificamente da religião. A religião em Marx, ela é algo parcial. Por que eu chamo aqui de parcial? Não é a totalidade do pensamento marxista. Então, quando você pega o Marx e trata única e exclusivamente a parcialidade pela parcialidade, você pode não compreender o pensamento marxista. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar a totalidade do pensamento marxista, ou aquilo que nós compreendemos de mais relevante na totalidade do pensamento marxista, e nós vamos, dentro dessa totalidade, tem a religião. Mas, entenda, não é pela parcialidade que você entende o todo, é pelo todo que você entende a parcialidade. E quem é o todo para o Marx? A totalidade aqui, no que eu estou colocando, a gente vai ter uma aula específica de totalidade, mas eu estou querendo colocar no seguinte termo, que o objeto de Marx, ele é o sistema capitalista. Isso tem que ficar bem explícito para vocês. Dentro do objeto, que é a sociedade capitalista, ou o modo de produção capitalista, Marx vai passar por religião, Marx vai passar pela educação, Marx vai passar por uma série de estudos que ele faz durante sua trajetória, mas que não pode perder de vista que o objeto dele é o sistema capitalista. E também não pode perder de vista que Marx é um revolucionário, porque quando você tira isso do marxismo, você não compreende muita coisa que é importante dentro da obra de Marx. Então é isso. Então, dito essas observações, a gente precisa também entender, e aí às vezes diz o seguinte, olha, fala-se algo sobre Marx, mas quando você vai fazer uma leitura da obra marxista, você não encontra, se você está iniciando, você não encontra onde está esse material. Então a gente vai sempre aqui tentar priorizar, dizendo assim, ó, isso aqui você encontra em tal local, estou usando tal obra, para que você possa depois, caso seja o seu interesse, adquirir. Nós não ganhamos um centavo por divulgar essas obras, mas a gente precisa ter compromisso ao fazer um canal, a gente não se eximir de dizer qual o caminho que nós trilhamos para que vocês também possam trilhar e até questionar o que nós colocamos aqui. Por que não? Questionar no sentido assim, falar, olha, professor, tal autor, tal obra, em tal curso, em tal livro de Marx, ele coloca de outros termos, não tem problema, isso aqui é um debate a nível acadêmico. Tranquilo. Dito isso, vamos então para o nosso curso. Essa aula é a aula número 3 do Marx. A gente está falando sobre vida e pensamento. Sobre vida e pensamento, eu peguei essas duas obras aqui, tá? Então, eu faço questão de divulgar,
essa obra aqui do José Paulo Neto. Eu coloco que essa obra aqui é fundamental, porque o José Paulo Neto ele escreve muito bem, muito bem. Então, é uma escrita acadêmica muito bem feita, e assim, tudo fundamentado, tudo colocado ali, onde é que você pode encontrar, quais são as obras que ele cita, ele coloca aqui também nas referências, enfim. Então, é uma obra muito, muito bem pensada, muito bem escrita. E eu estou utilizando também essa aqui do McLaren, que eu, particularmente, foi uma obra que eu também li, a do Leandro Conde, falaram para mim da Leandro Conde, já li, já várias vezes, ela é um pouco menor, bem menor, mas também vale a pena ler a do Leandro Conde. Mas eu estou utilizando essas duas aqui que eu acho que elas dão conta de falar do assunto que nós estamos tratando aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, então. Então, Marx, Vida e Obra. Nós estamos aqui tratando da vida, da obra e da crítica que Marx faz à religião, passando por sua obra, ou por alguma de suas obras, tá? A gente pede que vocês, aí, na medida do possível, se inscrevam no canal. A gente teve um aumento significativo das pessoas inscritas. Ative o sininho para receber todas as notificações. Também curta nosso canal, porque a gente possa estar divulgando esse pensamento crítico de Marx. Então, quando você curte nosso canal, quando você aciona o sininho, você está ajudando outras pessoas também a ter acesso a esse pensamento revolucionário, que é o de Karl Marx, ok? Certo, então vamos lá. Também a gente tem um grupo de WhatsApp, que é esse que está aparecendo no QR Code aí do lado para vocês aqui, ó, tá? Tem um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp a gente tem, geralmente eu mando as aulas primeiro para lá, e quando tem um certo tempo eu mando algumas sugestões de livros, de filmes, de palestras que eu acho que são relevantes para as pessoas poderem tomarem para si e ampliar seu repertório, porque não é esse que é o único canal que trata de forma crítica, e também não é o único canal que trata de questões de filosofia. Tem outros também, eu mando sempre que possível algumas orientações para as pessoas. Então, sugiro que você, na medida do possível, aponte seu celular aí para esse QR Code e entre no grupo e nos ajude a fortalecer o pensamento crítico, nos ajuda a fortalecer a filosofia, essa tão maltratada dentro da história brasileira. Certo, então aqui são as duas obras. O McLaren, ele tem essa atualização na biografia do Marx, e a do José Paulo Neto já mostrei para vocês aqui, que são as duas que eu estou utilizando, mas tem outras também que vocês podem ficar à vontade para poder fazer leitura. Não precisa ler única e exclusivamente aquilo que eu vou colocar aqui. Na verdade, assim, leiam. Esse é o primeiro passo. Não precisa ler exclusivamente o que está aqui, mas leiam. Isso aí é muito importante para a gente, ok? Certo. Então, uma frase de Marx que está lá em seu livro, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, quando ele diz o seguinte: a religião é apenas um sol ilusório. E aqui eu queria chamar a atenção, não para aquilo que a frase fala, mas para tomar o cuidado de, quando pegar uma frase do Marx, não descontextualizar da sua totalidade. Como nós já fizemos isso lá em outra aula, eu não vou passar aqui explicando essas frases que a gente trouxe, tá? Mas vai acompanhando a gente, que a gente vai desdobrando aí esses conteúdos. Certo? O problema que nós colocamos para a gente é o seguinte, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Esse é o problema que vai ser nosso norte. Se a religião oferece consolo diante do sofrimento, ela deve ser superada ou preservada? E, diante disso, como pensar a religião nos dias de hoje? Como pensar isso hoje? Então, não existe uma resposta única para essa pergunta. Então, por exemplo, dependendo da matriz que você pegar, do filósofo que você pegar, você vai ter uma resposta X e uma resposta Y. Então, assim, se você pegar Santo Agostinho, Santo Anselmo, você vai ter um tipo de resposta. Se você pegar Marx, Lukács, você vai ter outro tipo de resposta. Nós estamos trabalhando aqui com o Marx, então eu não vou dar uma resposta aprontada. Ao longo do nosso curso, eu vou respondendo esse questionário pela perspectiva de Marx. Então, eu não vou distorcer o pensamento marxista para poder... Não, é o que o Marx falou.
como é que Marx pensa essa contradição da religião, que ao mesmo tempo agrega e até ajuda as pessoas a criar um processo de resistência. Eu poderia citar a questão de Canudos aqui no Brasil, mas também é visto por marxista como uma espécie de muleta. Então, assim, não tem como você acabar com ilusão se você não acabar com a situação ilusória, ou com aquilo, com a base material que provoca esse processo de ilusões. Beleza? Então, vamos lá, vamos adentrar aí no Marx para a gente compreender mais melhor essa questão. Esse curso, ele faz parte de um projeto que foi criado por mim, que é o Marx Conismo. Marx estudar a obra do Marx, e conismo porque estudar os marxismos. Então, passar ali por Engels, passar por Lukács, passar por Althusser, passar por Gramsci. Então, ao longo da construção desse canal, nós vamos estar fazendo isso. Se não tiver nenhum problema durante a caminhada, a gente vai estar aqui fazendo esse canal e passando por esses nomes, por esses grandes nomes aí do marxismo, tá? Beleza, então, vamos lá. E eu ministrei um curso específico sobre Marx. Então, esse curso ele não era sobre religião, Marx e religião, era sobre o método em Marx. Eu vou pegar muita coisa de lá e trazer para cá, para ajudar a gente a compreender aí a concepção de Marx e do marxismo. Certo, então, andando aí. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é retomar algo que nós falamos lá sobre a religião ser o ópio do povo. Tem um filósofo brasileiro, o nome dele é José Paulo Neto, que é autor do livro que eu já mostrei para vocês aqui. Ele não é só autor desse livro. Esse livro ele está aqui especificamente porque é o livro que eu estou trabalhando, mas tem vários livros dele que ele fala sobre Marx, e vocês podem aí entrar em colocar José Paulo Neto e vai vir lá ótimas obras do José Paulo Neto, inclusive sobre o Lukács. Tem um livro dele agora lançado pela Boitempo falando sobre o filósofo húngaro Lukács. Mas a gente vai retomar o seguinte: lá nessa obra aqui, ele trata dessa visão que o Marx colocou, registrou sobre a religião. E aqui, olha o que ele fala que interessante, José Paulo Neto. Ele coloca assim, está nessa obra aí, Karl Marx, uma biografia. A religião é o ópio do povo. A fórmula, depois tornada um chavão, que reduz a religião ao ópio do povo, não pode obscurecer que Marx não se limita a um só lado do fenômeno. Então, vamos primeiro entender o seguinte, por exemplo, aqui. O fenômeno na concepção que alguns filósofos utilizam é aquilo que se mostra. Então, o fenômeno é aquilo que se mostra. Então, se a gente pegar Kant, existe uma parte da realidade que nos é acessível e existe outra que não é acessível. Então, para o Kant, e em algumas obras, ele coloca o seguinte: metafísica é aquilo que está além do físico. Então, se a metafísica é aquilo que está além do físico, então como alma, Deus, anjos, essas coisas para o Kant não podem ser discutidas. Por que não podem ser discutidas no campo filosófico? Por quê? Porque essa questão da metafísica está para além do limite da razão. Então, assim, agora, você pode discutir o fenômeno, aquilo que se mostra para você. Então, quando você vai discutir algo, você tem que discutir aquilo que é possível ser debatido, ora no campo filosófico, ora no campo da ciência. Então, assim, quando Marx fala do fenômeno, e aí a palavra fenômeno é aquilo que se mostra, mas em cada filósofo vai haver modificações sobre essa concepção. Quando nós falamos do fenômeno da religião, Marx, lógico, sendo ateu, ele sabe que existem pessoas que são religiosas, e ele sabe que a religião não tem só uma dimensão de fazer você suportar, como se fosse uma espécie de ópio, que faz você... Não tá restrito só a isso, ao suportar da realidade. A religião também está ligada a uma série de relações que são estabelecidas entre sujeitos para poder resistir ou criar um ambiente, uma comunidade de resistência, um grupo, uma classe, por aí vai. Inclusive, em várias obras do Engels e do Marx, eles vão mostrando como alguns religiosos
contribuíram em determinados contextos, ao longo da história, contribuíram para ajudar a população, ora campesina, ora populações urbanas, criar uma forma de resistência utilizando-se da religião. Então vamos lá. Então o que o Neto está dizendo aqui? Ó? Então não pode ser resumida a religião apenas ao ópio do povo. Ponto. E quem assim o lê, ou quem assim lê Marx, está lendo de forma equivocada. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Ele diz o seguinte. Então, só retomando aqui. Marx não se limita a um só lado do fenômeno. A sua visão, já aqui, é dialética, ou seja, ele não vê as coisas só de um lado, ele vê também outras possibilidades. E ele coloca assim, ó, pois apreende o caráter contraditório do fenômeno com o religioso. Então, qual a característica contraditória do fenômeno religioso para José Paulo Neto, que ele está se fundamentando em Marx? É que, às vezes, legitimando a sociedade existente, às vezes protestando contra ela. Então, eu citei aqui o caso, que eu não vou poder citar outros também, mas o importante aqui é justamente que você não compreenda o Marx ou a frase religião, o ópio do povo, que nós já tratamos lá atrás, apenas por uma única perspectiva. Então, assim, apenas como algo que, que quer fazer suportar as dores desse mundo. E ponto. Não, há momentos na história que a própria concepção da religião ajuda ou tenta fazer com que crie resistência e também momentos de luta contra contra a sociedade que está estabelecida naquele momento histórico, político, geográfico, etc. Enfim, isso tem que ficar bem posto para a gente não reproduzir falácias que são feitas em nome de Marx. Mas continuando aqui, o que o José Paulo Neto vai falar sobre se fundamentando em Marx? Então, assim, ele vai tratar aqui agora, deixa eu só situar vocês para uma vez que nós já fizemos uma revisão rápida do que nós já vimos, ele vai tratar aqui agora da crítica da filosofia do direito de Hegel, vírgula, introdução. E é interessante porque ele vai demonstrar como é que esse processo desse livro ele foi escrito por Marx. Vamos ver aqui o que o José Paulo Neto ele coloca aqui. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, quando ele vai falar sobre esse livro. Marx o escreveu após sua chegada a Paris, no final de 43 e início de 44. Está lá na página 547 da obra Uma Biografia. Karl Marx, Uma Biografia, da Boitempo. Então, vocês vão encontrar na internet pessoas que vão dizer o seguinte, ó, essa obra é de 1843, não, essa obra é de 1844. O que é importante aqui? Importante é você entender o seguinte, não fique guardando datas, eu não acho isso muito... É bom você saber o seguinte, que em 1844, Marx tem uma espécie de, vou chamar aqui de giro, onde ele começa a se apropriar de outras concepções. Como vocês viram, ele é chamado para poder tomar partido em relação à questão da lenha, roubo de lenha. Isso foi publicado também, tem um livro da Boitempo que foi publicado, esse episódio de Marx. E, não me engano, o nome, não sei se a Boitempo colocou o nome Os Despossuídos, mas tem na Boitempo. Se você procurar lá, entrar lá no Google, colocar Boitempo, e aí vai procurar a parte de Marx, vai ter lá esse episódio que o Marx passa ali, enfim. Mas em 44, o Marx começa a ter um giro. Isso é muito importante para você compreender. E dentro desse giro, ele está escrevendo ali a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, e depois ele escreve a crítica da filosofia do direito de Hegel, que são obras diferentes, em contextos diferentes, como vocês vão ver aqui, tá? Isso é muito importante de saber, certo? Então, ele sai ali lembrando que o Marx, ele
faz o doutorado para entrar na universidade, mas devido à repressão que existia naquele momento na Renânia, ele é expulso e ele tem que ir para Paris. Então ele vai parar na França nesse momento, certo? E aí, eu queria falar com você o seguinte, esse aqui é o livro que nós estamos tratando de analisar, que é o qual? Esse aqui é Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Repare que colocou aqui, ó, uma vírgula introdução. Esse aqui você consegue comprar pela Expressão Popular. Ele vem separado. Então, ele vem separado da Expressão Popular. Editora Expressão Popular, ele vem separado para você poder ter acesso a esse texto. Ok? Qual foi o contexto da produção desse texto? Então, a produção desse texto Só um momentinho só. A produção desse texto de Marx é quando ele sai ali vai passar pelo seu processo, o casamento, e aí ele tem que se deslocar depois para Paris e ele vai fazer uma crítica à obra de Hegel. Então, ele cita isso lá no prefácio da Crítica à Economia Política. Só que tem duas obras. Tem a Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Essa daqui, deixa eu só mostrar essa daqui para vocês, depois na frente eu vou retomar, mas deixa eu mostrar ela aqui que sem ficar bem explícito para vocês. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é a contribuição aqui, ó, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Essa daqui não é essa obra aqui, viu? Deixa eu mostrar para vocês. Não é essa aí, não. Certo? Marx primeiro escreve essa aí que está aparecendo na tela, que é a introdução. E depois ele vai escrever essa daqui, ó. Certo? Então vamos ver qual o contexto de cada uma delas, tá? Beleza. Então, esses textos são textos diferentes, porém, eles estão diretamente relacionados. Nós vamos esclarecer aqui para vocês. Então, vamos ver aqui primeiro a introdução. A introdução, que é essa aqui, ó. Certo? A introdução, a contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos lá. No que compete à introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, ele é um texto isolado e muito importante de Karl Marx, escrito em 43, publicado originalmente em 44 na revista Os Anais Alemão-Francês. Então, essa é a introdução. Então, trata-se de uma introdução a uma crítica mais ampla que Marx planejava fazer sobre a filosofia do direito de Hegel, mas não chegou a concluir integralmente. Então, esse livro aqui, ele não está... o estudo de Marx não está de forma integral, mas ele foi publicado, essa obra aqui. Tá? Foi publicado. Certo? Então, vamos lá, continuando. Esse texto é conhecido por conter famosas frases, como a religião é o ópio do povo, nós já analisamos essa frase aqui. A crítica da religião é o princípio de toda crítica. Frequentemente aparece publicado sozinho com título como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, ou Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Então, é essa obra aqui, beleza? Certo, vamos avançar. Agora vamos tratar desta outra obra aqui, que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. O que a Boitempo fez? A Boitempo, ela publicou a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, só que ela não colocou aqui na capa que tem um apêndice, que é esse apêndice aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem esse apêndice aqui, que lá no final, aqui, ó, tá vendo? Lá no final, inclusive aqui tem a letra de Marx aqui escrita. Ele colocou aqui lá no finalzinho esse outro texto que é uma produção do Marx. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Colocou aqui. Então, veja, você precisa entender o seguinte, só que ela não fala aqui, ó, na capa,
que também deveria ter aqui, ó, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e colocar aqui a introdução, que são obras diferentes, tá? Beleza, então quem compra esse aqui está comprando a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e levando também o outro texto que a gente acabou de falar um pouquinho sobre ele, mas são textos diferentes, tem que ficar bem claro para vocês, certo? Sobre esse texto aqui do Marx, a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, eu coloquei aqui sem introdução porque não aparece na capa não aparece na capa que tem a introdução, mas tem dentro da obra, como mostrei para vocês, tá? Então aqui, ó, refere-se aos manuscritos de Marx com críticas diretas e detalhadas sobre a obra Filosofia do Direito de Hegel. São textos fragmentários e inacabados, escritos por Marx em 43, 44, mas não publicados por ele em vida. Então e aqui é importante esse detalhe, porque essa obra aqui do Marx, essa obra aqui, deixa eu só voltar aqui, essa obra aqui ele não conseguiu publicar em vida, certo? São textos fragmentados, etc., como já foi colocado aí. Mas essa aqui, ó, vou botar com vocês. Essa aqui, ele publicou em vida. São textos diferentes. É aqui que aparece aquelas análises que nós fizemos nas aulas anteriores. Beleza? Então vamos avançar aqui, tem que ficar bem claro para vocês. Certo, voltando aqui. Então, essas obras foram publicadas postumamente e aparecem em coletâneas como nas edições da Boitempo ou nas obras escolhidas. Então, vamos lá. Como é que aparece na obra da Boitempo? A Boitempo costuma publicar ambos os textos juntos, ou pelo menos incluir a introdução dentro da coletânea de escritos de juventude de Marx, como, por exemplo, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que inclui a introdução, mais os manuscritos fragmentários de crítica ao texto de Hegel. Só que aí o erro da Boitempo, a meu ver, e aqui é uma crítica que eu faço, a meu ver, essa obra ela é tão citada, essa introdução ela é tão citada que ela merecia um livro à parte. E nesse livro à parte deveria vir o texto e comentários daqueles especialistas que a Boitempo geralmente tem. Fala assim, André, mas o texto é pequeno, etc, etc. Não, realmente o texto é pequeno, não é um texto grande, não, tá? Enfim, é um texto bem pequeno. Mas o comentário ajudaria também a entender mais e melhor quem está se introduzindo em Marx. E para você que fala que o texto pequeno não merecia, que tamanho, por tamanho, digo de tamanho de físico, não deveria ter um livro específico, eu vou tratar de outro aqui, que a Boitempo lançou recentemente, que é esse aqui, ó. O Manifesto do Partido Comunista. Olha o tamanho, tá? Vários comentadores aqui dentro. E aí, esse texto que é de 1848, ele é aí no máximo 20. O manifesto é 20 e poucas páginas. Ele é um manifesto, ele é pequeno. E virou isso aqui, ó. Por que virou isso aqui? Porque tem vários comentários antes do texto e pós-texto em comemoração ao Manifesto Comunista. Então, a introdução também merecia um texto à parte, né? Devido à sua importância ao longo da história e devido às citações distorcidas que foram feitas, até para esclarecer o leitor que está se introduzindo no pensamento de Marx. Eu acho importante. Inclusive, eu acho que o Manifesto do Partido Comunista, por ser um texto que é muito utilizado, principalmente pelos partidos de esquerda, debatido, feito cursos, etc, etc, merecidos, né, vamos dizer de passagem. Inclusive, essa obra foi merecida, parabéns a Boitempo por ter lançado, mas essa obra aqui, a introdução, que eu falei para vocês, ela é muito distorcida na mão de algumas pessoas. Quando Marx fala a religião ópio do povo, e merecia um livro à parte para que esses comentadores fossem falando, que nem o José Paulo Neto fez, para aqui, ó, ele faz essa crítica a aqueles que vê a frase de Marx de uma única maneira, como se só fosse uma espécie de muleta, como se fosse uma espécie de ópio, sem
amarrar com a totalidade do pensamento de Marx, ele faz aqui. Mas, por exemplo, merecia um texto de José Paulo Neto e um livro específico nessa obra. E também de outros autores que analisam essa questão. Beleza. Dito isso, vamos avançar. Certo. Então, vamos lá. Esse período em que o Marx está escrevendo tanto a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, quanto a crítica da filosofia do direito de Hegel, é o momento que ele está dialogando principalmente com Hegel e dialogando também com Feuerbach, porque Feuerbach, que é um hegeliano de esquerda, Marx também é um hegeliano de esquerda, eles passam a ser centrais na obra que Marx está construindo. Então, o pensamento marxista, como é que o Marx está ali produzindo essas obras? Ele está lendo os autores, extraindo dos autores aquilo que ele acha relevante, e ao escrever o que ele acha relevante dos autores, ele comenta a sua percepção dessas obras. Então, é um movimento que a gente chama de movimento dialético. Ele extrai, ele abstrai ali do texto o que ele compreendeu, depois que ele abstrai, pega aquilo que ele compreende como relevante, ele vem fazendo comentários desses textos, construindo a sua percepção do texto. Não é só um fichamento, é uma construção do pensamento marxista. E essa construção é relevante porque você vai percebendo o movimento que o Marx faz no processo de produzir filosofia, produzir ciência, produzir crítica, enfim. E aqui fica uma questão, não existia na época Google, não existia na época GPT, não existia na época sites como nós buscamos hoje. Então, é escrito mesmo, ele vai escrevendo. E você vê, mostrei para vocês a página na crítica da filosofia do direito de Hegel, você vê que uma das críticas que o McLaren faz aqui ao Marx é que a letra de Marx era horrível. E, assim, inclusive, ele vai procurar um emprego em uma ferrovia, porque ele passa por um momento difícil. A gente já viu as cartas em uma das nossas aulas. Passa por um momento difícil, chega lá, olha, vou trabalhar aqui como registrando aqui as coisas, porque vamos precisar que você escreva. E ninguém entende sua letra. Poucos que compreendiam a letra do Marx era o Engels. Mas, no geral, era muito difícil. Então, assim, depois que o Marx escreve o Capital, livro 1, e ele vem a falecer e deixa boa parte de manuscritos do livro 2, e bem espaçado, assim, bem bagunçado o livro 3, o Engels praticamente fez um trabalho de filologia, ou seja, ele teve que sentar, analisar a letra do Marx, saber onde é cada... Ele foi praticamente um coautor para construir o livro 2 e 3. Então, veja, isso é importante para a gente compreender aqui como é que dá esse giro do pensamento marxista. Tranquilo? Então, e aí, essa centralidade de extrair das obras faz com que o Marx comece a dialogar principalmente com Feuerbach. A gente tem aula de Feuerbach aqui no Filosofia da Religião, depois uma introdução ao pensamento de Feuerbach, tá? Depois vocês dão acessem lá para vocês compreenderem o pensamento desse filósofo. Então, assim, ele começa a dialogar com Feuerbach e começa... eu não colocaria abandonar, mas a filosofia, naquela concepção abstrata, ele vai deixando e vai se voltando para uma filosofia mais no campo materialista. Então, ali já está se formando esse pensamento que nós compreendemos como chamamos hoje de marxismo. Beleza? Certo. Então, vamos ver aqui o que ele disse sobre esse período. Esse aqui é um escrito, é um trecho do seu prefácio. Nós já vimos o prefácio lá atrás, vamos ver esse trecho aqui também. Esse prefácio é muito importante ao longo da história. Apesar que os críticos de Marx utilizam esse prefácio, depois vocês vão ver de forma distorcida, mas ele é muito importante para a gente esclarecer qual foi o movimento que o Marx fez no processo de criação
da sua teoria. Beleza? Então vamos ler esse trechinho aqui. Vamos vir aqui. Vamos comentando, lendo e comentando. O primeiro trabalho que empreendi para resolver as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. E aí cita-se essa questão da crítica da filosofia do direito de Hegel e também a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que eu já tratei para vocês aqui, então tá tranquilo. Trabalho cuja introdução apareceu nos Anais Francos Alemães, publicado em Paris em 1844. Veja, aqui ele está se referindo à introdução, tá? Porque a introdução foi publicada, como nós vimos lá. E aqui ele diz o seguinte: com essa pesquisa que ele fez, ele escreve a introdução e publica, como eu falei para vocês. Qual é a conclusão que ele tira disso? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, colocado nos seguintes termos. Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado. Aqui já é o resultado. As relações jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Quem é que ele está criticando aqui? Está criticando Hegel. Por quê? Hegel acreditava que o Estado é essa expressão maior do espírito. Hegel acredita que existe um espírito e que esse espírito tem um telos, né? um direcionamento. E que a maior expressão desse espírito é o Estado. O Marx está dizendo, não, eu não concordo com Hegel. E ele vai dar uma definição de Estado que é muito interessante, que nós vamos trabalhar depois, mas que aqui eu já vou adiantar para quando chegar lá você ter alguns entendimentos, que é o seguinte. Para o Marx, o Estado ele é um aparelho jurídico. Por que é um aparelho jurídico? Porque ele possui leis. E ele é um aparelho político. Político por quê? Porque ele detém o poder. É um aparelho jurídico e político, o Estado, mas ele não é algo neutro. O Estado, dentro das classes sociais, ele foi criado para poder assegurar os interesses da classe dominante. Repare, nós estamos colocando aqui classe burguesa, porque o Estado, dentro da perspectiva burguesa, é o Estado, dentro de uma sociedade que não é capitalista, é outro. Então, vamos pegar na antiguidade. Na antiguidade tem uma concepção de Estado diferente daquela que é do Estado contemporâneo da gente. Não vou tratar aqui das diferenças, mas o que o Marx deixa para a gente é todo e qualquer Estado foi criado para assegurar os interesses da classe dominante. Então, quando se cria leis, as leis são criadas para subordinar, adequar, impor a vontade da classe dominante. Como nós estamos tratando aqui da sociedade capitalista, então vamos colocar quem é a classe dominante da sociedade capitalista? A burguesia. Então, o Estado, ele serve, e aí, repare que o Marx não está dizendo, não diz assim no seu texto, olha, nós precisamos formar quadros para ocupar o Estado. Não. O Marx está dizendo o seguinte, que tem que destruir o Estado, porque o Estado ele tem um interesse e seu papel é esse, de assegurar os interesses da classe dominante. Professor, eu não vou distorcer Marx para poder ficar agradando A, B ou C. Marx fala isso na obra dele. Se alguém está falando outra coisa é porque não entendeu nada de Marx. E aí fica reproduzindo coisas que, para Marx, o Estado ele é o comitê da burguesia, ou seja, ele está ali, que foi criado para assegurar os direitos da burguesia. E o Estado ele atua de diferentes formas. O Estado ele atua pela ideologia, e a gente vai retomar isso depois. O que é ideologia, professor? Ideologia é uma mentira? Não, ideologia não é mentira. Ele mascara a realidade, ele cria um véu em relação à realidade, fazendo com que o trabalhador, muitas vezes, não compreenda as contradições que ele está inserido, a situação de miséria a qual ele está inserido, a luta de classe em que ele está inserido, e que muitas vezes, ao divulgar por meio da ideologia os interesses que são da burguesia, ele tenta, o Estado, fazer com que aqueles interesses que são particulares se tornem interesse geral. Então, ele quer convencer o trabalhador que aquilo que ele está defendendo, ele está defendendo
em relação a todos e não em relação a uma classe em específico. Tanto é assim que se você pega, deixa eu pegar aqui uma questão. Vamos pegar aqui a Constituição. Dentro da perspectiva da Constituição, da nossa Constituição, que é chamada Carta Cidadã, o direito de culto ele é importantíssimo. Você não pode entrar dentro da igreja e falar assim, olha, vou suspender esse culto. Mas quando você vai na história da justiça brasileira, a pessoa jura com a mão na Bíblia. Em alguns tribunais, o que você tem é um Jesus Cristo. Quer dizer, a religião está resumida exclusivamente ao cristianismo. Vocês estão vendo como é que o Estado ele aparenta defender todas as religiões, mas quando ele vai se posiciona a favor de alguns e contra outras. E isso é importante, isso não é algo menor. Estou usando a religião aqui, mas poderia usar outros termos. Vamos pegar aqui a questão das redes sociais, para a gente compreender. Quando você pega as redes sociais, você diz bem assim, poxa, os comunistas estão bem atrasados no processo de comunicação. Vão estar sempre. Hoje, professor, por quê? Porque os comunistas não dominam o sistema capitalista. Em alguns momentos é o sistema capitalista que domina alguns comunistas. Olha lá, se não dominar boa parte deles. Então, se é do interesse do sistema capitalista não criar leis para que o sistema capitalista continue se reproduzindo, produzindo e reproduzindo, por meio de ideias que são divulgadas nas redes sociais e que fazem com que a situação do sistema capitalista se mantenha, de exploração do homem pelo homem, de exploração do ser humano pelo ser humano, isso vai continuar acontecendo. Então, assim, fazer com que alguns grupos detenham o poder de ter maior número de alcance é algo intencional dentro da sociedade capitalista. Ou seja, um canal que fala o que está sendo dito aqui, dificilmente ele vai ser divulgado, seja até mesmo por alguns comunistas, seja até mesmo por outros que são contra a perspectiva de Marx. Então, veja, acaba se criando, dentro da lógica do capital, mecanismos para que se reforce aquilo que é interesse do próprio capital. Ora, quem não lembra daquela bizarrice que foi a CPI daqueles joguinhos, eu chamo de joguinhos, mas eu resumo sobre o tigrinho. Quer dizer, você chamou as pessoas, tem pessoas que estão se suicidando, tem pessoas que, por causa do tigrinho, tem pessoas que famílias estão sendo destruídas, tem pessoas que perderam tudo, e os políticos que chamaram para a CPI estavam tirando foto, fazendo selfie, ou seja, virou rindo na cara dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é um absurdo. E isso é possível por quê? Porque quando o Estado quer, ele vai fazer leis que prejudicam a classe trabalhadora e, geralmente, por mais que o Estado está dividido em 3 poderes, o interesse dele é um só, perpetuar a sociedade capitalista. Nossa, professor, mas eu não acredito nisso, porque o juiz do Supremo Tribunal Federal, é só você pegar o seguinte, em questões pontuais, o Estado ele vai precisar atuar, mas no geral, na sua forma de reprodução do capital, ele não vai poder, a não ser, e aí o Hobsbawm tem uma frase muito interessante, quando o Estado quer, o Estado, ele faz a metáfora do Estado como uma árvore, ele diz o seguinte, quando o Estado quer, o Estado ele serra seus galhos para poder a árvore continuar existindo. Então, assim, eu sempre falo uma frase que é o seguinte, dentro da sociedade capitalista, as coisas mudam para continuar a mesma coisa. Ah, velho. Marx
Estudar Marx é interessante, cara. Você começa a perceber as coisas. Então, quando você vê lá o jornal na televisão, você fala, poxa, aí aparece assim, o jornal aparece assim, a notícia imparcial. Ou seja, quer dizer que não toma parte, né? Nem para um, nem para outro. Mas Marx vai dizer bem assim, olha, aquele jornal, ele é estou falando do grande jornal, ele é a expressão dos interesses de uma determinada classe. Então, vamos colocar aqui, da emissora X. Quando saiu a questão das reformas, as grandes emissoras ficaram a favor. Ficaram a favor. Por que ficaram a favor? Porque era do interesse do sistema capitalista. Ou seja, acabar praticamente, né? Praticamente acabar com a apostadoria do trabalhador e da trabalhadora. Da mesma forma, você não vê grandes debates sobre a escala 6 por 1 dentro da grande mídia. Por quê? Porque é do interesse do sistema capitalista que isso se perpetue. Se for do interesse do sistema capitalista que isso acabe diminuindo, pessoa, como é que pode ser o interesse que o capital. O Marx fala isso no Capital Livro 1. Eu estava lendo essa semana no Capital Livro 1. Vou dar um exemplo bem simples de como o capital ele muitas vezes acaba serrando o galho para continuar existindo enquanto árvore. Aqui onde eu moro tem uma empresa de celulose. Tem várias, mas vou tratar aqui dessa específica. Tem empresa de celulose. Essa empresa de celulose, durante muito tempo, os trabalhadores pediram para mudar a sua dinâmica de trabalho. E, num determinado momento, foi aceito. Foi aceito, mas logo em seguida colocaram não sei se o nome dela é Rafter, uma máquina que consegue substituir no mínimo 70 trabalhadores. Ou seja, o capital deu o que os trabalhadores queriam naquele momento, porque ele tinha um plano maior de colocar máquinas no lugar dos trabalhadores. Não é que vai acabar o trabalho humano, mas ele diminui significativamente. Então veja que o Marx, a análise materialista do Marx, ela é muito, cara, muito poderosa. Não adianta você ficar aí, proteger. O capitalismo. Cara, o Marx faz uma teoria que dá para a gente entender a sociedade e o processo de exploração que é feito dentro da sociedade. Isso eu estou falando apenas no campo da ideologia, ou seja, no campo das ideias, como é que as ideias elas vão. Então você acaba vendo uma novela e aí aquele que é pobre se apaixona por aquele que é rico se apaixona pela pobre e você fala, poxa, até a novela tá cheia de ideologia? Sim, também. Por quê? Porque quando se apaixona em um e vive aquele momento de tensão, de tentar viver aquele amor que é proibido, porque as classes sociais ali não querem, não se expressam como classe lá dentro do enredo, mas são classes sociais que não querem. Ora aqueles que têm dinheiro, ora aqueles que são trabalhadores. E aí ela sofre, 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 mas lá no final da trama, eles ficam juntos. Qual é a mensagem que está sendo passada? Olha, dá para fazer o processo de conciliação de classes. Nossa, professor. Marx falou sobre novela? Não, Marx, mais um método marxista dá para a gente analisar a novela. Poderia dar outro exemplo de como a ideologia ela acaba incorporando, e tem números. Marx foi. A ideologia marxista ela é. A análise da ideologia, né, no campo da que está lá na ideologia alemã, é muito rica. A ideologia alemã tem na expressão popular e tem também a do Boitempo. São as duas que eu estou indicando aqui. Quem quiser que eu indique o livro aqui, por favor, manda um livro aí para mim, que eu não vou ficar indicando isso aqui, não. Enfim, tem a expressão popular, que ela é um pouco menor, geralmente eu uso nos cursos de formação que eu trabalho, e a maior, que é a da Boitempo, que também é muito boa. Qualquer uma das duas que vocês comprarem aí, eu indico. Mas vamos lá, vamos voltar para essa questão aqui da ideologia. Tá? Lembrando, nós estamos falando do Estado. Eu estou falando do Estado. O Estado. Eu já falei que o Estado ele está dividido ali em três poderes. Só que ele se divide em três poderes, mas quando você vai ver, todo o Estado defende o interesse de uma única classe, que é a classe burguesa. Beleza. E a gente está falando sobre a questão da ideologia. A gente falou aí sobre a questão da novela. É muito comum
perceber que os jovens eles são inconformados com esse mundo e querem transformações. E nesse processo, o que o capitalismo percebeu? O capitalismo percebeu o seguinte: pô, se os jovens querem transformações, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso em comercial. Aí teve um comercial de jeans em que os jovens estão fazendo uma reivindicação e eles acabam dizendo que a grande revolução é usar o jeans tal. Então, assim, estão entendendo como é que é? O capital ele acaba se apropriando daquilo que criou, muitas vezes até para destruí-lo. Então, exemplo, às vezes tem uma banda X, não estou falando da banda de A, de B, estou falando no geral, tem uma banda X que criou para criticar o sistema. Mas depois o capital vai incorporando ali por dentro aquela banda, ela vai aparecendo na televisão, os seus fãs vão criticando de início a aparição, porque não era esse o projeto da banda, porque ela era resistência, mas vão depois se adequando até o movimento como um todo vai parar na televisão. O movimento que é de resistência acaba sendo o movimento dos estabelecidos. Então, vocês estão entendendo como é que o sistema capitalista ele trabalha? Ele trabalha tentando fazer com que aqueles que foram criados para poder serem ou fazerem críticas essas que podem até acabar por destruir o sistema, acaba o sistema criando um processo de aderência. O que é aderência? É adesão. Então, vai se incorporando até faz parte do sistema qual criticou. Isso pelo campo da ideologia. Eu podia dar vários exemplos aqui. Mas quando. Vamos pegar aqui também a questão dos heróis em quadrinhos. Os heróis em quadrinhos. O que o herói em quadrinho ele tem? O herói em quadrinho ele tende a proteger a propriedade privada. Então você pega o Superman. O que o Superman faz? Todos aqueles que estão contra o sistema, o Superman vai lá e prende. Vamos pegar aqui o Batman. O que o Batman faz? O Batman é um milionário que criou e ajudou a criar, vamos dizer criou, mas ajudou a criar dentro da cidade de Gotham a miséria. Gotham está passando por uma crise. E o que o Batman vai fazer para tentar acabar com a crise? Ele vai bater em bandido. Ou seja, talvez aqueles bandidos, ou aqueles que se tornaram bandidos, até trabalham na empresa do próprio personagem. Então, repare, o que é o Arqueiro Verde? É um milionário também, um ser humano milionário que vai combater o crime, mas que as empresas dele contribuiu para criar a miséria. Então, olha só como é que o sistema capitalista ele opera. Então, quando você vê um jornal, ele pensa no iceberg fica a pontinha de fora, né? O que você vê é a pontinha que está de fora, mas toda a relação de interesse que está por trás do jornal, você não consegue perceber. E a análise marxista traz isso para a gente. Ou seja, que toda relação é uma relação de classe. Então, você está dentro da sociedade capitalista, toda relação é relação de classe. Ela tem interesses que ora se expressam, ora se ocultam. E o Marx está dizendo o seguinte, depois vocês vão ver isso, se nós queremos realmente entender a sociedade capitalista, nós temos que ir além do aparente. Podemos partir do aparente. Então você pode partir do jornal que você assiste todo dia. Mas se você ficar só no aparente, ali, só naquilo que você está vendo, e ter confiança naquilo que você está vendo, você não vai conseguir ir além do aparente, ver essa questão das classes, ver essa questão da ideologia. É a mesma coisa com a. Vamos chamar assim, é a mesma coisa com o direito. O direito não foi criado para poder proteger os trabalhadores. O direito foi criado para poder, muito pelo contrário, reprimir os trabalhadores. Até a linguagem do direito é excludente. Uma pessoa que se forma em direito, depois no Brasil tem que fazer a prova da OAB. É um campo que eles fecham o máximo possível para que os trabalhadores não possam ter acesso. Então, o direito, ele é um campo que priva, não, ele priva o trabalhador, e muitos movimentos compreenderam isso,
como é o caso do MST, e hoje o MST tem formação para os seus quadros no campo do direito. Por quê? Porque muitas vezes os advogados que eram formados dentro da ordem burguesa, mesmo que o MST contratasse, eles tinham uma consciência de classe, eles foram formados para defender os interesses da burguesia. Então, estão vendo como é que a análise marxista é potente, se você souber. Só que aí entra uma questão. Até os ditos populares também têm ideologias como palco nasce torto, nunca se endireita, ou seja, o que está sendo dito ali é o seguinte: as pessoas não podem se modificar, as músicas, eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela. Então, o artista também ele está embriagado da ideologia capitalista a qual ele está inserido. Quando falha toda essa aparelhagem da ideologia, aí entra um outro aparelho que a gente vai estudar aqui, o Estado marxista, entra outro aparelho chamado o aparelho repressor. E aqui eu vou resumir o aparelho repressor na polícia e em todos aqueles que estão vinculados às Forças Armadas, que é justamente aquele que entra com a força. Então, o Weber já tinha falado isso, a polícia ela é o braço do Estado que pode usar legitimamente a força. Esse é o aparelho. Eu estou usando aqui a polícia, mas podia ampliar para outras, como exército, marinha e por aí vai. Mas eu quero tratar especificamente da polícia porque é aquele que o trabalhador, a trabalhadora tem um contato direto, o mais constante, né, no seu dia a dia. Beleza. Então vamos voltar aqui para o texto do Marx, que foi importante para a gente compreender essa questão. Certo. Então ele diz o seguinte, ó. As relações jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência. Então, o Marx está dizendo o seguinte, ó, não é pelo espírito, mas é pela matéria, ou seja, mas não é qualquer matéria, é pelas relações sociais que esses homens estabelecem entre si. E aí ele diz o seguinte, em suas totalidades, e essa palavra aqui é fundamental, nós vamos estar vendo mais à frente, trabalhar com ela de forma mais profunda. Em suas totalidades, condições essas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendia sob o nome de sociedade civil. Cheguei também à conclusão de que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. Beleza? Então, essa é a nossa uma parte do pensamento marxista que a gente chama relevante. Nós chamamos relevante. E para a gente compreender aqui, veja, o Marx ele vai criar o que nós vamos chamar de sistema. Vai criar um todo organizado para entender, para explicar as contradições do sistema capitalista. Ou seja, que sistema é esse que coloca as pirâmides do Egito no bolso, está lá no Manifesto Partido Comunista, no bolso. Hoje mesmo você tem a inteligência artificial que recria o passado. E isso não vai ser... Daqui a algum tempo vai ser nossos alunos. Então, assim, a gente... Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. Você vai falar com o aluno bem assim, ó, recria a cena de apologia de Sócrates. O aluno vai lá, com menos de 5 minutos, recria e passa para você lá, para você recrie a cena da apologia de Sócrates em que Sócrates toma suquita e não cicuta. Ele vai recriar lá para você. Recrie Platão andando pela Atenas. Ele vai recriar para você na inteligência artificial. Então, que mundo é esse que a gente é capaz de criar essas coisas tão assim incríveis e vão ser crianças que vão criar daqui a alguns dias. Mas ao mesmo tempo tem pessoas passando fome. Então Marx vai dizer assim, olha, essa é a sociedade burguesa, é a contradição da sociedade burguesa, porque ela cria muita riqueza, concentra essa riqueza, mas no seu movimento
ela também, para criar essa riqueza e essa concentração da riqueza, ela cria muita miséria ao longo da sua trajetória propriamente dita. Então, e essa miséria, para que ela seja sustentada, é necessário muitas vezes que. E aí a gente tem que entender o seguinte: o Marx está escrevendo no século XIX, então o capitalismo que o Marx está passando ali é diferente do capitalismo que tem hoje. Não estou dizendo que hoje não existe miséria, estou dizendo que há uma diferença histórica entre o que nós vivenciamos hoje e o que se vivencia no passado. Ou seja, aquilo que o Marx, o capitalismo na época do Marx, não era tão, entre aspas, mundial como é hoje, fecha aspas. O Marx, você não vai ver a questão da palavra imperialismo, mas ele já consegue compreender que o capitalismo ele tende a se expandir de tal forma que vai se mundializar. E por isso ele coloca lá no manifesto, não só por isso, mas também por isso, que ele coloca no manifesto do Partido Comunista que proletário de todo mundo, univos. Por quê? Porque todo mundo tem que se unir. Não dá para você fazer ou implantar o comunismo em um único país. Ou ele é mundial, ou tudo se volta ao que era antes. Beleza? Então, assim, essa foi nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai entrar com mais propriedade na questão do Estado. Você mais assim. Vou ilustrar melhor, ou seja, vou ser mais imagético, vou transformar mais em imagem essa questão do Estado aí para vocês depois. Mas eu acho que na aula de hoje, o que eu queria passar para vocês, eu passei, que é o quê? Eu queria que vocês retomassem aquele marketing pré-44, queria que a gente avançasse um pouco no Marx pós-44, no pré, um pouco antes, no pós, um pouco depois, entendesse melhor o que era, o que é, né? O que é o livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, e também entender esse Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que foi a obra de Marx. Então, nesse livro aqui você tem as duas obras, tá? Mas, infelizmente, a introdução está aqui como uma espécie, está lá na parte de apêndice. Só faltou colocar na parte de anexo, de rodapé. Um anexo do rodapé lá. E eu acho que merecia mais. Esse texto ele é muito importante para a formação da militância marxista. Beleza? Essas são minhas críticas. Se inscreva no canal, ative o sininho. E eu sei que um canal igual esse aqui que faz críticas que a gente está fazendo, possivelmente não vai ser muito bem visto. Queria retomar uma questão assim, como nós estamos fazendo uma crítica à religião, baseado no Marx, recentemente o ICL, ele lançou um curso, ou talvez eu traga esse curso divulgando aqui na próxima aula. Mas o ICL lançou um estudo sobre Silas Malafaia. Eu acho que é relevante, mesmo que você discorde ou concorde, mas eu acho que é importante você fazer esse movimento de ir lá e ver o que eles têm a dizer sobre o Silas Malafaia, porque foi um documentário muito, pelo menos o que até agora eu assisti, foi feito com muita base, então foi feito com fontes, então eles falam lá, eles mostram as fontes que foram utilizadas, não que eles ficam assim, usei essa fonte ou essa, mas eles colocam muitas vezes o próprio Silas Malafaia falando, né, sobre aquilo que eles estão em primeira pessoa. Eles mostram de onde tiraram aquele material, no sentido de ir mapeando onde o Silas Malafaia teve determinadas posturas. Então, acho que é interessante. Mesmo que você discorde ou que você tenha críticas, eu penso que é um material muito rico para a gente pensar. Porque quando você assiste um documentário desse, você também pode fazer o seu oposto, aí. Você também pode criar critérios para poder avaliar a própria pesquisa do ICL. A coerência em relação às fontes. Da minha parte, eu
indico porque achei um trabalho muito sério, independente de eu concordar ou não. Aí já é outra questão, eu teria que fazer uma aula aqui para explicar algumas questões para vocês. Mas, no geral, nossa aula é essa. Peço a vocês que divulguem esse vídeo, dentro das possibilidades de vocês. Peço também que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e entre no nosso grupo do WhatsApp. Ajuda a fortalecer a filosofia, ajuda a gente a fortalecer o pensamento crítico, para que as pessoas pensem mais e melhor, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima aula.